No vídeo de hoje eu vou te revelar alguns segredos sobre o fim do mundo. Nós vamos falar sobre os segredos por trás do caminho de Santiago de Compostela. Sei que você ficou um pouco confuso quando eu falei que ia falar sobre o fim do mundo e depois eu falei sobre o caminho de Santiago de Compostela. É porque o final desse caminho dava para uma imensidão do Oceano Atlântico e muitas pessoas falavam que ali era o fim do mundo. Então, se você já gostou desse assunto, deixa aquele like, aproveita e se inscreva aqui no canal. Uma simples bota de bronze repousa sobre uma rocha com vista para a imensidão do Oceano Atlântico. Não há placa, mas a mensagem é clara. É chegado o fim da linha e também o fim do mundo. Todas as rotas do caminho de peregrinação de Santiago estão na Catedral de Santiago de Compostela, que fica na Galícia, noroeste da Espanha, onde possivelmente está a sepultura de São Tiago. O que foi esse caminho de peregrinação? Temos um vídeo aqui no canal que eu falo sobre arte românica e que eu explico com detalhes o contexto desse período e falo sobre os peregrinos e o caminho de peregrinação. E lá então eles faziam uma série de sacramentos, davam ofertas, alguns eram cuidados assim em questões de doenças, outros recebiam medicamentos e roupas. Porém, antes da era cristã, durante o período do Império Romano, todo esse caminho, essa trajetória, tinham toda uma questão mística por trás, envolvendo rituais ao Deus Sol e várias outras coisas. Mas se você se desviar um pouco mais para oeste, você vai se aproximar mais do Oceano Atlântico e também do Cabo Finisterra, que em latim significa o fim da Terra. E é aqui que começa a nossa aventura. E esse recanto que fica na Espanha, chamado de Finisterra, tem uma história datada de milênios e milênios atrás, que envolve toda uma questão espiritual. Geograficamente, esse local parece muito real com o fim do mundo, porque é um local totalmente acidentado. E o final desse caminho dá de cara para um penhasco, de onde a gente pode ver todo o Oceano Atlântico, que era chamado de um mar tenebroso naquela época, porque aconteciam muitas tempestades e aquele mar era muito revolto e muitos desastres, muitos navios e embarcações sumiram ali. Então por isso que eles sempre associavam aquele local como se chegasse no final com o fim do mundo. Inclusive, em 2002 aconteceu um grande acidente ambiental quando um navio petroleiro chegou a afundar por conta de uma tempestade em alto mar. E a cidade de Fisterra, que é situada às margens do Monte Facho, tem uma vista impressionante para o oceano e tem lá uma paisagem exuberante. E tem uma curiosidade: os romanos chamavam os habitantes dessa região de galaenses, porque eles pareciam muito os habitantes de Gália, que fica na França, porque eles tinham o cabelo loiro e os olhos azuis. Os galaenses eram animistas. O que é isso? Eles acreditavam que tudo que faz parte do mundo físico tinha uma entidade no plano espiritual. Então, ou seja, as estrelas, o sol, a lua representavam divindades, estavam também presentes no mundo espiritual. Então lá tinha um grande altar feito de mármore, direcionado ou edificado para o Deus Sol. Hoje em dia não tem muita coisa, sobraram alguns escombros, mas acredita-se que ali já foi um local de adoração para esse grande astro. Há uma profunda emoção humana ligada a esses elementos naturais, afirmou Colin Jeans, presidente da organização especializada em informações sobre o caminho de Santiago. Densamente arborizado, o Monte Facho é cortado por pequenas trilhas e tem quase 240 metros de altura. Enquanto sua face oriental desce suavemente até a cidade, seu lado ocidental mergulha dramaticamente no Oceano Atlântico. Aninhadas em meio à vegetação rasteira na parte oriental, com vista para o porto, encontram-se as ruínas do Eremitério de São Guilherme.
Foi nesse mesmo local que os conquistadores romanos avistaram pela primeira vez o simples templo de pedra construído pelos Galaessi para cultuar o sol, o Ara Solis, que consistia de 4 colunas de granito e uma fina cúpula, como descrito pelo historiador galego Benito Vicetto. E esse templo foi construído justamente num local muito estratégico, porque foi no cume dessa montanha, em direção ao mar e também ao pôr do sol, de toda uma relação com esse astro tão magnífico. E claro que a notícia dessa terra do fim do mundo se espalhou por vários lugares e pessoas de lugares diferentes iam até lá para poder visitar, para poder ver com os próprios olhos o fim do mundo e aquele tal mar tenebroso. O local foi descrito pelo naturalista romano Plínio o Velho no livro História Natural em 77 d.C. e por Ptolomeu na obra Geografia em 150 d.C. Inicialmente, eles chamavam de Nerium ou Promonturium Celticum, que quer dizer Promotorium Celta. A ascensão do cristianismo, especialmente durante os séculos 3 e 4 d.C., entrariam em conflito com as crenças animistas. Dizem que o próprio São Tiago teria demolido o Ara Solis. É uma história fantasiosa e, infelizmente, impossível fundamentar. E por incrível que pareça, durante muito tempo esse caminho ficou ali esquecido, abandonado, não falavam mais sobre ele. Mas durante os anos de 1980 até 1990, esse caminho foi relembrado e as pessoas voltaram a ir até lá para ver esse Finisterra ou fim do mundo, ver como que era essa história toda. E uma coisa interessante, os peregrinos costumavam, no Marco Zero, queimar uma peça de roupa como um símbolo de renascimento. Hoje em dia isso é proibido, por conta da vegetação, da preservação. Mas se você for lá, você ainda encontra alguns resquícios de fogo, algumas pedras queimadas ali pelo caminho. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Elas costumam amarrar pedaços de roupa pelo caminho, simbolizando aquela queima que era feita antigamente, que significava um renascimento. Os romanos acreditavam que esta área era o portão de entrada para a vida após a morte e para onde o sol se dirigia todas as noites para morrer. Não há a mesma quantidade de distrações que você encontra em outros lugares, diz Carlota Traba, cujo pai nasceu no Farol. Você simplesmente se senta com as pedras, a água e o pôr do sol. Essa é a magia. Você não pode ir mais longe emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, acrescenta Jones. Esse é o fim da estrada. E como eu disse no começo do vídeo, hoje, no cume desse monte, onde a gente pode ver o Oceano Atlântico, colocaram uma pequena escultura de uma bota feita de bronze, que simboliza realmente o fim da estrada, o fim do caminho. Daqui pra frente, não é mais permitido que você continue. Espero que você tenha gostado, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de compartilhar nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.